Sim, vamos voltar um pouquinho lá. Aí você saiu da sua cidade em busca de um emprego melhor, de uma situação melhor. E aí você conheceu alguém, ali você já era casada, veio essa parte de... Porque eu sei que você tem a parte de Denise esposa e tal. Teve essa transição em qual momento ali? Então, eu fui morar em São Leopoldo, então eu conheci, olha só que estranho, eu conheci meu ex-marido. Eu nunca era de sair, né? Não era uma pessoa festeira, então eu tinha muito foco. E um dia eu estava saindo do meu prédio, olhei no portão e vi um rapaz. Eu falei assim, não sei porquê, mas acho que eu vou casar com aquele rapaz. Ele era tipo você, assim, bonitão, boa pinta, sabe? Eu falei assim, casei, né, bebê? Obrigado. Esse é meu. Tá. Só que na época, ele era estudante e eu estava terminando a faculdade. Aí a gente começou, primeiro foi amigo, depois a gente ficou e começou a namorar e tal. Aí um dia ele disse assim pra mim, no dia da minha formatura, ele foi dizer assim pra mim, a gente vai terminar, porque agora você é formada e eu não sou. Falei, cara, deixa disso. Ele falou? Já disse, vambora, segue o baile. Aí nós casamos, eu fiquei casada há 16 anos, né? Nós casamos em São Leopoldo, depois nós ficamos 2 anos morando em casas separadas, porque ele trabalhava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Bagé. Vocês eram casados em casas separadas? Em casas separadas. Depois, ele foi aprovado num concurso, teve que tomar posse, né, nesse concurso, e eu fui acompanhando. Né? Aí eu acompanhei ele, saí de São Leopoldo, fechei meu escritório, já estava advogando, felizmente dei muito certo na advocacia, a advocacia me acolheu muito bem, fomos para o Mato Grosso. Fiquei um tempo morando no Mato Grosso, e lá também advoguei por um tempo, só que lá eu adoeci. E desse adoecimento, eu tive uma situação assim muito ruim, né? Uma situação muito ruim. De um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu quero viajar, eu quero fazer uma memória bacana. Por quê? Nesse período, né, éramos em 12, né? Um irmão meu havia falecido. E meu irmão faleceu aqui em Jataí. E nem minha mãe, nem ninguém de nós do Rio Grande do Sul pôde vir para o funeral, porque ele foi encontrado, ele teve um infarto dentro do carro, ele foi encontrado muitas horas depois. Então o sofrimento da minha mãe foi terrível, né? Aí eu falei assim, cara, eu preciso também, se acontecer alguma coisa, eu preciso que ela saiba que eu fui feliz. Entendi. Né? Eu falei, vamos embora. A gente foi para Cancún, ficamos 13, 14 dias em Cancún. Na volta, eu resolvi ir para Porto Alegre para fazer o tratamento, porque assim, eu passava super mal, desmaiava, tinha hemorragia, enfim, um horror. Aí fui para Porto Alegre. Estando em Porto Alegre, depois chegou num dia que ele falou assim, olha, eu não quero mais, né, muito jovem, hoje eu compreendo, claro que eu senti muito ódio, né, porque o meu mundo era cor-de-rosa, eu era apaixonada, sabe, assim, doente. Mas ele viu muita pressão. Muita pressão, uma mulher doente, né, assim, uma coisa, eu fiquei com 40 quilos, fiquei horrível, né, não que eu sou razoável, né, eu fiquei, assim, pavorosa, né. Aí ele não deu conta. Não segurou a barra. Ele não deu conta, né? Cada um dá o que pode, né? E aí isso pra mim foi pior, porque eu imaginava que o meu castelo era lindo. A nossa vida era colorida mesmo, né? Eu não tinha me dado conta que estava afastando, que o meu casamento estava indo por água abaixo. Enfim, veio a depressão. Se eu te disser que... E eu conto isso para os meus alunos, conto quando eu falo em palestras... eu não imaginava nunca mais andar de avião, eu não imaginava nunca mais dirigir. Eu ficava, se alguém me desse banho, eu tomava, se alguém me desse água, eu bebia, se me desse comida, eu comia, porque senão eu ficava deitada, com a cabeça coberta, desejando acabar com aquele sofrimento, porque dói. É impressionante, assim, desculpa te cortar aí, você é a 7ª convidada minha, hoje é o 7º. Dos 7, 5 já tiveram depressão. E eu acho que os outros 2 eu não perguntei se teve. 5, cara. Eu sempre vi esse negócio da depressão, tá, mas eu nunca acompanhei, nunca lidei assim, com pessoas que falam assim, não, eu tive. Porque tem muita gente que confunde tristeza com depressão, né? São duas coisas completamente diferentes. Você teve os sintomas mesmo da depressão, né? Eu tive que fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, eu faço acompanhamento até hoje. Por quê? Porque a depressão é recorrente, né?
Então, assim, qualquer gatilho pode... Ela se cura a depressão, não? Depois você tem, você leva pro resto da vida Eu ou acho que não? leva pro resto da Eu vida. não sei. Confesso que eu não sei te responder isso, mas eu acho que, assim, precisa de um cuidado, né? Porque você já tem... Ela acaba sendo um distúrbio... Emocional. não é só emocional, é orgânico também. Tem alguma coisinha aqui que não... É tipo assim, você meio que trata e some por um tempo, se acontecer alguma coisa, uma situação volta. Pode disparar o gatilho. É mais ou menos isso. Pode disparar o gatilho. Pra você ter uma ideia, por exemplo, assim, isso eu conto, eu não tô nem aí se as pessoas acharem ruim, né? Enfim. Eu tomava remédio pra levantar, eu tomava remédio pra comer, eu tomava remédio pra deitar, eu tomava remédio pra falar com as pessoas. Eu vivia chapada. Eu não tinha autonomia. Nunca imaginei nunca mais poder dirigir. Eu amo dirigir, sou fominha pra dirigir. Não imaginei. Sabe assim, eu morri, literalmente morri. Uhum. E não só nisso, desejei morrer, porque assim, eu me senti a personificação do fracasso. Né? Eu fracassei em tudo. Eu era para ser uma boa filha, eu era para ser uma boa esposa, eu era para ser uma boa profissional, e acabou. Assim, eu caí de paraquedas, sem grana, na casa da minha mãe, já com 30 anos de idade, sem ter autonomia, sem ter grana, sem ter nada, sabe assim? Você tem nada. um norte, um caminho, você fala assim, tô aqui agora, parece que eu não sei pra onde ir. Desejei tanto, desejei muito, muitas vezes. Carlos Eduardo é meu filho, meu cachorro, Cadu, pra quem não conhece, que todo mundo fala assim, não sei porque que você demanda tanto amor pra esse ser, porque realmente eu cuido dele, mas se não fosse pelo Carlos Eduardo, eu não sei se eu não tinha feito porcaria. Obrigado, Carlos Eduardo, viu? Obrigado. E não tem, assim, e eu falo isso, não é no sentido de ser vítima, não é no sentido, eu quero que as pessoas saibam que você passa por uma dor dilacerante. Você pode perder qualquer coisa. Agora você não pode perder o amor por você, o respeito por você. E eu perdi. Só que chegou um tempo, assim, chegou um dia, eu sempre fui muito amparada, a espiritualidade sempre esteve comigo. Um dia eu falei assim, cara, mas será que eu tô aqui? Será que é só isso? É só essa porcaria? Não tem nada de melhor que possa vir de mim? Né? E aí eu fui resgatando forças. Aí eu fui reduzindo a dose de remédio, eu só dormia tomando remédio, né? Não vou fazer propaganda do remédio, né? Tomava o remédio e tal, beleza. Aí um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, eu não aguento mais te ver morrer. Cara, foi seguramente um dos dias mais terríveis da minha vida. Aquele momento que fala, papai do céu, me dá um nó, me dá me tira disso. Luz. Porque eu falei assim, eu decepcionei a pessoa que eu mais queria que fosse feliz pela minha existência, que ela se sentisse realizada por mim. Vou tomar rumo na vida. Assim, liguei para um amigo meu em São Paulo, como eu te disse, eu sou muito bem relacionada com meus amigos, graças a Deus. Liguei para ele e falei assim, arruma um emprego para mim, eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, não, na hora, vamos trabalhar. Aí comecei a trabalhar, comecei a voltar a advogar. Eu fui uma advogada muito boa, assim, eu me considerava muito boa, era, sabe assim, safa, eu fui juíza leiga, do juizado especial por 9 anos, então assim, eu fazia audiência, não tinha dificuldade de fala, não tinha dificuldade de nada, só que eu travei, morri. Aí ele me deu a oportunidade. Aí eu comecei a ser gente de novo, né, e tal. Aí, a sair